Rolou um garimpo sensacional com algumas pérolas da música brasileira, do rhythm and blues e do rock and roll, e é o que eu mostro a partir de agora para vocês, os resultados desse garimpo em mais um Altos Plays de garimpo. E vamos direto para os plays, porque tem bastante coisa legal para mostrar para vocês. Depois eu conto aonde e como que rolou esse garimpo. Começo mostrando para vocês aqui dois achados sensacionais. Elisete Cardoso, em 2 discos que eu estava procurando há muito tempo. Vou começar mostrando primeiro esse aqui, Muito Elisete, de 1966. Aqui a capa para vocês. Contracapa, texto lindo, que eu já vou trazer algumas informações, ficha técnica completa, que eu adoro também. Mostrar aqui essa prensagem, que é, na verdade, é uma reedição, tá? Que saiu pelo selo Copacabana. Tá? Isso aqui é uma reprensagem, então, esse disco saiu em 1966, depois teve reprensagem em 72 e 78, que provavelmente é o dessa edição, porque esse selo roxo com esse solzinho aqui, da Copacabana Records, ele saiu somente entre 72 e 78. No LP não diz a data precisa, mas então ele fica nesse período aqui. Elisete Cardoso, divina, uma das maiores cantoras e intérpretes da história da música brasileira. Nesse álbum aqui tem alguns detalhes muito legais, assim, e principalmente de quem acompanha a Elisete em algumas faixas, né? Eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, Som 3, o trio do César Camargo Mariano, acompanha a Elisete em algumas faixas. Também o quinteto de Luiz Lui, também o regional de Caçulinha, um time e um repertório sensacional. Aqui ela toca desde Pixinguinha, Chico Buarque, uma série de Ari Barroso, Gilberto Gil, inclusive, um dos detalhes bacanas, particularmente, eu adoro esses textos que vêm nos discos, principalmente da música brasileira, que são super informativos, quase poéticos e tal, e é muito legal porque é um recorte daquele período. Para vocês terem ideia, olha que legal, eu vou ler um trecho aqui porque me chamou muita atenção, tá? Aqui, enfim, ele vai falando de algumas gravações, né? Esse texto aqui é do Hermínio Belo de Carvalho, e lá pelas tantas ele larga a seguinte informação aqui. Nesse disco aqui tem para Machucar Meu Coração, do inesquecível Ari Barroso, as últimas composições de Francis Raime Baden, com os versos Graças a Deus, sempre muito lindos, de Vinícius de Moraes, e também Gilberto Gil, de quem muito se ouvirá falar ainda. Gilberto Gil, aqui, isso aqui em 1966, a Elisete regrava um samba dele, que é, deixa eu ver aqui, Amor de Carnaval, que está presente no primeiro compacto do Gilberto Gil, que tinha saído em 1963. Aqui ela regrava e ainda tem esse detalhe aqui, né, que tu vê, o Gil ainda não era famoso, mas já estão cantando a pedra aqui, né? Gilberto Gil, de quem muito se ouvirá ainda falar aqui. Baita disco, enfim, Elisete Cardoso pode ir sem erros, se tu gosta de música brasileira, de samba canção, muito bem tocado, obviamente muito bem cantado. Tá aqui uma das pérolas da discografia da Elisete Cardoso. Então aqui é muito Elisete, de Pixinguinha a Chico Buarque de Holanda. Vou mostrar de novo aqui rapidamente para vocês. Pá. Linda edição, muito boa. O bom desse garimpo é que os discos estão inteiríssimos, aí zerados praticamente. Acho que a pessoa nunca escutou esse disco depois que comprou. E o outro achado da Elisete Cardoso é esse disco maravilhoso aqui, Elisete Cardoso, Zimbo Trio e Jacob do Bandolim, ao vivo no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Esse álbum lançado em 1968, saíram 3 prensagens em 1968, uma prensagem mono e 2 em estéreo. Essa aqui é uma das 2 prensagens em estéreo. Esse álbum ainda foi reeditado em 1975, tanto no Brasil quanto na Venezuela, e nunca mais apareceu. Esse aqui é de uma série, esse aqui é o volume 1 da série, desse recital, desse concerto da Elisete Cardoso, no Teatro João Caetano. Tem ainda o volume 2, que eu já tinha, e tem ainda o volume 3, que eu estou procurando, que eu ainda não encontrei. Se você achar por aí, me avise, por favor, em bom estado. Esse aqui
não são discos tão assim difíceis de achar, mas o difícil é tu encontrar ele em bom estado, como é o caso dessa edição aqui, então de 1968, olha só, zeradinho, baita disco. Se tu gosta de música brasileira, esse aqui é um dos pilares, né, do samba canção, né, do samba, tem um pouco de bossa nova também. É muito, muito, muito lindo. Apenas ela acompanhada pelo Zimbo Trio e também pelo Jacó do Bandolim. Isso aqui é uma obra-prima, um dos melhores álbuns ao vivo, na minha opinião, da música brasileira. Elisete Cardoso, Zimbo Trio e Jacó do Bandolim. Esse foi um show que foi feito em homenagem para arrecadar fundos para o Museu da Imagem e do Som, e ele sai por um selo, né, também pelo próprio selo, na época do Museu da Imagem e do Som. Baita disco, se tu encontrar, pega, porque não tem erro. Elisete Cardoso, e sempre, como eu disse, muito bem acompanhado. Então aqui, duas pérolas muito lindas da música popular brasileira, Elisete Cardoso. Dá para dizer que esse garimpo foi praticamente uma consagração dos trios instrumentais da música brasileira, né? Se ali nos primeiros que eu mostrei para vocês, da Elisete Cardoso, a gente já tinha o Zimbo Trio, o Som 3, que são super clássicos aí dos trios, trago para vocês outro achado também muito clássico. Estou falando aqui, ó, Milton Banana Trio, álbum de 1969. Aqui a capa, esse álbum aqui então saiu pela Odeon em versão estéreo e mono. Essa aqui é a prensagem mono, que saiu em 1969, aqui pela Odeon, disco também inteirinho, vou mostrar para vocês aqui que tem esse selo super clássico da época aqui da Odeon. Esse álbum então do Milton Banana Trio. Milton Banana, super baterista, um dos pais da bateria da bossa nova, principalmente, né? Ele toca apenas, por exemplo, no Chega de Saudade, do João Gilberto. Depois ele vai para os Estados Unidos com toda a turma que se apresenta no Carnegie Hall, em Nova York, fica por lá um tempo, retorna para o Brasil e monta o trio em diferentes formações. E aqui ele grava, então, em 1969, um outro detalhe bacana, que em 1969 o Milton Banana Trio vinha acompanhando em alguns shows, por exemplo, Jorge Ben, e nesse repertório entram algumas faixas do Jorge Ben em versão instrumental super bacana aqui, de piano, baixo e bateria, como o País Tropical, também vem Vou Me Pirulitar, tem Gilberto Gil com Aquele Abraço, tem Erasmo Carlos e Roberto com Se Você Pensa. Muito legal, muito interessante. Milton Banana Trio é sempre muito bom, dos melhores trios instrumentais da música brasileira. Recomendo fortemente, se tu achar por aí Milton Banana Trio, vai com tudo que tu não vai te arrepender. Milton Banana Trio, 1969. Como eu falei para vocês, esse foi um garimpo consagração dos trios, né? Trago para vocês aqui mais um trio que eu encontrei nesse garimpo, sensacional também. Estou falando para vocês desse álbum aqui, Dick Farney Trio, concerto de jazz ao vivo. Aqui a capa, contracapa, lançamento. Ele foi lançado pela London Records em 1973 e ele saiu no ano somente uma edição no Brasil e outra na Colômbia. Então, se tu achar, pega, porque nunca mais foi reeditado. Alto disco, Dick Farney, muito conhecido também como um grande cantor, mas também era um exímio pianista, tinha esse trio de jazz, principalmente nos anos 70, fez muitos shows e aqui eles registraram esse show, esse concerto, então, em 1973, pela London Records. Vou mostrar para vocês esse selo aqui, que também é super clássico e tradicional, assim, da London Records. Já nos anos 70, no Brasil, ele saía assim, ó, amarelinho e tal, isso aqui, então, uma prensagem também zeradíssima desse disco maravilhoso, do Dick Farney Trio, trazendo vários standards do jazz nacional e internacional. Aqui vou mostrar para vocês também. E ele tem uma curiosidade, mostrar aqui para vocês a parte interna aqui. Ele é acompanhado pelo baixista Sabá e o baterista Toninho, que já apareceram por aqui, porque o Sabá e o Toninho eram do Som 3, que toca no álbum da Elisete Cardoso, que eu já mostrei para vocês aqui. Então, essas coincidências que eu adoro em garimpo, né? Sem saber, quando eu fui lendo as informações, vi que a turma que toca aqui, pelo menos o baixista e o baterista, também tocam no álbum da Elisete Cardoso. Super recomendação também.
Muito legal, é muito bom assim, ter esse material também do Dick Farney. Eu não tinha nenhum disco instrumental dele, ele tem muitos álbuns com ele como crooner, cantor e tal, e o instrumental é maravilhoso, então também fica a dica aqui, Dick Farney, trio ao vivo, então concerto de jazz ao vivo em 1973, super achado, em mais um trio nessa consagração de trios neste belíssimo garimpo. O legal de um garimpo é que a gente vai sempre misturando alguns gêneros e alguns estilos de acordo com o que a gente vai encontrando, né? O resultado pode ser sempre incrível. Por exemplo, agora a gente vai dar um salto da música brasileira para o rock and roll e o rhythm and blues com dois álbuns maravilhosos que eu encontrei, mostrar aqui para vocês. King Curtis, mas afinal, Lúcio, quem é King Curtis? King Curtis é um dos maiores saxofonistas na história do rock and roll e do rhythm and blues. Por quê? Ele é o cara dos pioneiros. Ele começou gravando, por exemplo, com os The Coasters, com Buddy Holly, com Al Green, com a Rita Franklin. Ele era inclusive diretor musical em vários álbuns da Rita Franklin. Por exemplo, em Respect, os arranjos de metais são do King Curtis. Gravou também um álbum que eu acho que vocês conhecem também, Imagine, do John Lennon. O que tem de metais ali, sax, é tudo com King Curtis. Esse cara é sensacional e foram dois discos aqui históricos que eu encontrei dele. Começo falando desse primeiro aqui, King Curtis Live at Fillmore West em São Francisco, 1971. Baita disco ao vivo com um repertório também muito bom. Vou mostrar aqui a contracapa. E da mesma maneira que o King Curtis sempre acompanhou muito bem outros artistas, obviamente ele também era muito bem acompanhado. Por exemplo, nesse show aqui, entre outras figuras importantes, a gente tem aqui nos teclados Billy Preston no teclado, e tem também uma outra turma de metais que ele também ajudou a reger, que eram sensacionais e igualmente históricos. Estou falando do Memphis Horns, que era a turma do naipe de metais da gravadora Stax, que gravou então todos os discos de Otis Redding, Isaac Hayes. Os Memphis também gravaram em discos do Elvis Presley, e estão aqui também prestando serviços para o King Curtis nesse álbum aqui. Ele sempre foi um cara, obviamente, né, como eu disse, muito ligado ao rock and roll, ao rhythm and blues também, ao groove e tal. Ele conversava muito bem com os contemporâneos da época e gravava, inclusive, clássicos da época do rock and roll. Nesse show aqui, por exemplo, ele tem músicas do Led Zeppelin, como Whole Lotta Love, a gente tem Changes do Buddy Miles também, enfim, muito bom. Era um cara que conversava muito bem com a geração da época ali, seguiu conversando com a turma do rock and roll durante toda a sua vida curta, por sinal, que eu já falo para vocês. Aqui então esse registro ao vivo, muito bom, muito boa qualidade do disco também, zeradinho, que saiu pela ATCO ou Atco, esse sublabel da Atlantic Records. Isso aqui é uma edição, uma prensagem então brasileira que saiu no mesmo ano que lá fora, então 1971, super álbum ao vivo, um dos maiores clássicos, inclusive, da discografia do Curtis Mayfield, do King Curtis, né? Mas acho que também ele deve ter tocado com Curtis Mayfield em algum momento, porque ele tocava com todo mundo. King Curtis, então, Live at Fillmore West, São Francisco, 1971. E o outro álbum que eu achei dele é esse aqui. Adorei essa capa, por sinal. Muito legal também. Everybody's Talking, disco de 1972. Vou mostrar também aqui para vocês a contracapa, que também tem belíssimas informações de ficha técnica e tal. Esse álbum, então, saiu em 1972. Isso aqui é uma prensagem, se não me engano, é brasileira também. É, uma prensagem brasileira com um outro tipo de modelo de selo também da ATCO, ou Atco, ou esse sublabel da Atlantic Records. Aqui também muito interessante a ficha técnica. A gente tem aqui, por exemplo, também participam os Memphis Horns, também tocam nesse disco. Tem ainda também os teclados do Billy Preston, e em outras faixas também um grande tecladista, tocador de Hammond, né, do jazz, o Jim Smith, também toca nesse álbum aqui. Tem piano também do James Booker. Enfim, pensa numa turma sensacional, tá aqui nesse álbum, então, do King Curtis, que infelizmente esse aqui é um álbum póstumo. Esse álbum então foi lançado em 1972,
O King Curtis faleceu muito jovem, em 1971, em agosto de 1971, com apenas 37 anos. Ele foi esfaqueado, uma história meio nebulosa, não sabe se ele foi separar uma briga ou se foi uma briga com traficantes em Nova York e tal. Tem várias teorias sobre a morte de King Curtis, mas deixou esse super álbum aqui, que também traz assim grandes clássicos assim do rock and roll e do rhythm and blues. Vale a pena, ele toca até umas do Stephen Stills aqui também. É muito legal, como eu disse antes, é um dos pais do saxofone do rock and roll, então não tem erro. King Curtis, esse álbum então, 1972, o álbum póstumo do grande mestre do saxofone do rock and roll. Então fica aqui mais esses dois belíssimos achados nesse garimpo. Consagração total, né? Começou consagrando com música brasileira e agora consagrando no rock and roll e no rhythm and blues com King Curtis. Para finalizar, vou contar rapidinho para vocês como é que foi esse garimpo, como é que eu cheguei nesses discos aqui. Passou pela minha timeline um anúncio de uma pessoa que estava se desfazendo de uma coleção numa praia, no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, na praia de Capão da Canoa, que fica então no litoral norte aqui do estado. E para minha sorte eu tenho grandes amigos, a Michele, o André e a Jaque, que moram em Atlântida, que é uma praia do lado. Na hora eu liguei pro André, o André também é um cara que tá ligado em LPs e coleciona também, falei para ele, cara, vi um anúncio que tem uma pessoa se desfazendo, por algumas fotos deu para identificar que pode ser que tenha coisa boa, não sei como é que tá o estado do disco, então eu disse, cara, vai lá e recolhe isso pra gente, ainda dei umas dicas para ele de alguns discos, né, porque tem aquilo, né, etiqueta de garimpeiros, né, quem encontra primeiro tem prioridade. Eu já falei para ele, cara, eu acho que eu quero aquele. Ele foi lá, o André, queridão, pegou para mim, então, alguns plays, e pegou também altos plays sensacionais para ele. Então fica também meu agradecimento aqui ao André Michele já aqui por ter feito este garimpo no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Aqui então, esse super achado. Qualquer momento eu tô de volta com mais um garimpo aqui em Altos Plays. Até mais.